Saudações jurídicas para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre constituições brasileiras, começando pela primeira de 1824. Eu peço que quem curtiu, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, põe lá o sininho, que daí toda vez que eu mandar vocês recebem, tá? Bom, primeira Constituição brasileira. O contexto histórico, 1808, a família portuguesa vem para o Brasil, estabelece jardim botânico e toda a estrutura que a corte precisava para fugir, né, da Europa e ter aqui no Brasil um ambiente relativamente civilizado para que eles pudessem sobreviver naquele momento lá no início do século XIX. Bom, primeira Constituição brasileira tem alguns traços característicos. Vamos começar então. O Brasil, num contexto muito incipiente, era antes da independência chamado membro ou parte do Reino Unido a Portugal e Algarves. Até que em 1822, todos nós sabemos, 7 de setembro, independência. Com a independência, um novo contexto político, tá? Com esse novo contexto político surge, em 1824, uma Constituição outorgada. Essa Constituição tinha como características, além de ter sido outorgada, centralismo político-administrativo, tá? Centralizado, tá? Tudo centralizado. A questão não havia, era um Estado unitário, não havia federação ainda. Era um Estado unitário, havia províncias, e essas províncias, elas que faziam a administração interna do Brasil, tá? Então aí um unitarismo, mesmo que a Constituição tem uma matriz ou uma influência na Constituição americana, ela não correspondeu à Constituição norte-americana quanto ao federalismo, e nós vamos ver aqui nem quanto ao presidencialismo, tá? Nós tínhamos uma religião oficial, a Católica Apostólica Romana. Rio de Janeiro, como município da corte, uma espécie de adaptação da instituição lá do District of Columbia dos Estados Unidos. O Rio de Janeiro, então, era a capital, o município da corte. Nós tínhamos uma Assembleia Geral, e essa Assembleia Geral, no Legislativo, ela era dividida em Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores, ou o Senado Federal. As eleições eram indiretas, gente, e o voto era censitário. Censitário por quê? Se você não tinha cascaio, din-din, você não podia nem votar e nem ser votado. O Poder Executivo era um Poder Executivo comandado pelo imperador. E o imperador, ele controlava através do famoso poder moderador. E o que era o poder moderador? O poder moderador era aquele quarto poder, então, legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador, trazido lá por Benjamin Constant, adaptando um outro teórico francês. E Benjamin Constant apresentou esse modelo porque era o que a corte portuguesa queria. Eles queriam continuar mandando no Brasil, eles queriam continuar mandando no Estado. Então, ao contrário do movimento que se deu lá na Europa, de sai o rei e entra a lei, no Brasil, para variar, foi um caso sui generis, né? Nasceu a primeira jabuticaba constitucional, o poder moderador brasileiro. Tudo bem? Uma característica importante, era um parlamentarismo monárquico, gente. Era um parlamentarismo monárquico, principalmente após o Segundo Reinado, após 1841. E o que é interessante nisso? O presidente do conselho, tá? O primeiro-ministro, por assim dizer, o presidente do conselho era escolhido pelo imperador. Tudo bem? Então vejam só, o poder moderador, ele controlava as leis, ele controlava o judiciário e ele controlava o executivo, indicando o presidente do conselho. Tudo bem? Na cúpula do judiciário, lá o Supremo Tribunal de Justiça. Supremo Tribunal de Justiça. Por incrível que pareça, tem concurso que já cobrou qual era o nome. Isso não acontece mais, graças a Deus. Sorte nossa, né? Mas já teve concurso que já cobrou qual era o órgão de cúpula do judiciário na Constituição de 1824. Era o Supremo Tribunal de Justiça. Mas vamos se atentar para o seguinte, tá? O controle de constitucionalidade não era tal qual a gente vê hoje. O controle de constitucionalidade era feito pelo legislativo. E por que isso? Porque havia uma cautela muito grande com relação aos juízes.
muito grande. Então, veja, o nosso modelo jabuticaba de 1824, além do poder moderador, além do parlamentarismo monárquico, que se estabelece principalmente a partir de 1841, vamos entender o seguinte: o controle de constitucionalidade, era um controle de constitucionalidade político, ele era feito pelo legislativo, havia uma cautela para com os juízes. Isso lembra o quê? Isso lembra o modelo francês. Ao contrário do modelo inglês, que na Inglaterra sempre se confiou muito nos juízes, na França não. Tá? Na França, os juízes eram ligados ao ancien regime, ao antigo regime. E o Brasil, na primeira ordem constitucional, nosso primeiro ordenamento, ele coloca então, a gente estabelece um controle de constitucionalidade político feito pelo legislativo. E aí, lembrando Montesquieu, né? O juiz era a boca da lei. O juiz como boca da lei. E por último, vamos falar de um detalhezinho não menos importante. Havia sim previsão de direitos individuais e inclusive direitos sociais na Constituição de 1824. Vamos lembrar então. 1824, tá? Início do século XIX, haviam os chamados socorros públicos. E o que são os socorros públicos? É uma espécie de direito social, de amparo social, lá no início do nosso constitucionalismo. Mas temos que lembrar que, ainda que houvesse a previsão de direitos individuais e até de poucos direitos sociais, é uma Constituição que ainda tinha um voto censitário, não havia uma cidadania plena, a democracia, não se falava em democracia, não havia uma república, a república só surge em 1891, haviam 4 poderes, contrário senso a todo o modelo estatal de então, e vamos lembrar da escravidão, né? A escravidão permanece até 1888, então era uma ordem constitucional primordial que, se a gente traçar um paralelo com a ordem de 1891, que é a segunda Constituição Brasileira Republicana, nós vamos perceber uma série de diferenças. 1891, eu vou falar nos próximos, mas 1891 já temos estados, tá? Já temos estados. 1891, 3 poderes. Então, o contexto muda. 1891 já teve o fim da escravidão em 1888. Então, essa é a Constituição Brasileira de 1824, eu diria uma jabuticaba constitucional brasileira, né? É aquela espécie, talvez até esquisita, de Constituição, que representa aí uma mescla do entendimento norte-americano, do Império do Brasil, junto com concepções francesas, e deu no que deu. Deu na Constituição de 1824, que detalhe, foi a Constituição que mais tempo ficou em vigor. Tá? Ela teve dois imperadores. Nós tivemos Dom Pedro I até 1841 e depois Dom Pedro II. Então essa é a nossa primeira Constituição, fizeram um pedido aí, tô aí falando da primeira Constituição, eu vou tentar falar de todas nos próximos vídeos, tá bom? Saudações jurídicas para vocês e até mais.